Jó, capítulo de número 34. Se você assim o encontrou, é um verso muito pequeno, que é o verso de número 14 ao 15. Se você pudesse colocar de pé, peço carecidamente, Jó, capítulo 34, verso 14 ao 15. Antes de nós lermos, fala a pessoa ao seu lado assim: seja guiado pelo Espírito Santo. Jó 34, 14 diz o seguinte: se Deus retirasse seu espírito e removesse seu sopro, toda a vida cessaria e a humanidade voltaria ao pó. Eu vou ler a minha outra versão. Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Feche os olhos, Senhor, fale aos nossos corações nessa maravilhosa e poderosa manhã. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos compreender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pai, que o Espírito da Palavra possa habitar sobre cada um de nós, nos dê, Senhor, total discernimento e quebrantamento de coração para aquilo que o Senhor há de revelar através das nossas vidas, Senhor. Pai, te peço carecidamente que o Teu Espírito possa nos impulsionar, nos dê ousadia nessa manhã para aceitar os desafios que o Senhor coloca diante de nós. Se o Senhor nos convida para um quebrantamento, que possamos nos lançar ao quebrantamento. Se o Senhor nos chama pela manhã para voltar aos seus pés, Senhor, que possamos voltar, Senhor, com o coração arrependido aos seus pés. Se o Senhor nos chama essa manhã para ser impulsionados, Senhor, que possamos nos lançar também, Senhor, ao máximo, porque a Tua palavra não voltará vazia sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém, amém. Pode sentar, queridos. A pergunta que eu quero iniciar essa manhã, e ela vai ser o norte do sermão inteiro, é: o que seria de nós sem o Espírito? Olha a pessoa ao seu lado e pergunta: o que seria você sem o Espírito? O que seria você sem o Espírito? Jó, um homem íntegro, nós já conhecemos a história de Jó. É um homem que tinha uma vida ímpar, zelava pelos seus filhos, pelos seus empregados, era um homem íntegro. Acontece que algo começa a acontecer em sua vida e ele é tomado de uma das piores experiências da sua existência. E durante uma boa parte do livro, Jó e seus amigos, eles tentam interpretar aquilo que estava acontecendo com ele. E no capítulo de número 34, ao iniciar no 32, Eliú, um dos seus amigos, e mais jovem que Jó e os seus outros amigos, ele começa então a defender a sua tese. Depois de que todos falaram, ele começa a iniciar a sua tese. Ele começa a defender e falar sobre a soberania de Deus, sobre a justiça de Deus. E na sua defesa, ele entra num ponto crucial, e uma afirmação assim incrível. Ele vai dizer no verso de número 14, que se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego, se Deus, Jó, retirasse de você o espírito dele e o fôlego que é dele, o que seria da gente? Ao que ele diz no verso 15: toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Quando Eliú fala isso, ele automaticamente nos remete a Gênesis capítulo 2, onde nós lembramos no verso 7 sobre a criação, quando o homem veio do pó. Veja, você pode ler bem alto Gênesis capítulo 2, verso 7. Olha que coisa fascinante. A memória que Eliú está trazendo, 1, 2, 3, e o Senhor... Veja, o homem veio do pó, como a gente já aprendeu, do pó voltaremos, isso a gente já aprendeu. E Deus soprou, e o pó passou a ganhar vida. O que Eliú está dizendo é: Jó, apesar de todo o sofrimento, de toda a incompreensão que você está vivendo hoje, você continua respirando, porque Deus assim o permite. Deus o permite. Deus te sustenta. Veja, Jó, você depende do Espírito de Deus para respirar. E às vezes nós esquecemos disso. Na correria do dia a dia, na dinâmica do dia a dia, nós esquecemos desse fato tão importante. Cada respiração que você tem é um lembrete que nós dependemos do Senhor. Cada batimento do seu coração, ele é a misericórdia de Deus sobre nós. É Deus que mostra diariamente o amor que Ele tem por cada um de nós. O que o texto está dizendo para nós é que, se eu dependo do sopro de Deus para viver, se eu dependo do Espírito dEle para viver, o que dirá ser guiado por Ele?
E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, a pergunta que eu faço mais uma vez, ou melhor assim dizendo, o que seria de nós sem o Espírito Santo? O que seria de mim, de você, sem a voz de Deus? Quantas vezes nós podemos dizer, pastor, olha, eu me lembro uma vez que eu estava caminhando, ou eu estava indo fazer alguma coisa, e eu ouvi uma voz dizendo para não fazê-lo. Quem já vivenciou isso aí? Pastor, olha, eu posso dizer com toda certeza que se hoje eu estou casado ainda, é porque em algum momento, em minha crise emocional, uma crise no casamento, nós ouvimos uma voz e uma direção, algo queimou em nosso coração e nós reafirmamos ali a nossa aliança. Talvez em algum momento você estava andando e a voz do Espírito deu o nome de alguém para você falar com essa pessoa, ou em algum momento do seu dia o Espírito Santo falou com você. O que seríamos nós sem a voz do Espírito? Nós somos dependentes do Espírito Santo. Talvez em algum momento você, em alguma canção ministrada, seja no culto, seja na sua casa, você ouvindo uma canção ou outra, em algum momento na sua oração, alguma voz falou com você, algo do Espírito foi manifestado a você. Mas a minha percepção é que é a voz do Espírito que fala diretamente ao seu coração de algo que você está vivendo, ou uma direção que Ele está dando a você, e a voz do Espírito ela se manifesta a nós. O que seríamos nós sem o Espírito de Deus? Sem o Espírito nos sustentando, como Eliú vai dizer para Jó, sem o Espírito nos sustentando, nós voltaremos ao pó. Sem o Espírito nos guiando, nós podemos até continuar respirando, de fato assim o faremos, porém, caminharemos para uma direção totalmente de destruição. Nós precisamos do Espírito Santo. Olha para o seu lado e fala assim, você precisa do Espírito. Nós precisamos da voz do Espírito da mesma forma que nós precisamos do sopro de vida, da graça de Deus para continuar vivendo. Quando deixamos de ouvir Deus, nós não vamos necessariamente encontrar um silêncio. Ah, pastor, se Deus parar de falar, eu vou ficar somente no silêncio. Mentira, isso nunca vai acontecer. A gente pode desligar todos os sons aqui, pode ficar num silêncio absoluto, mas automaticamente alguma coisa vai começar a falar na sua cabeça, sim ou não? A gente pode desligar todos os sons, é assim que funciona. Quantos de nós, ao deitar, a gente põe a cabeça no travesseiro e começa a vir coisas na cabeça, não é verdade? Não há silêncio, não há. E se Deus não fala, e se o Espírito não fala, quais são as vozes que nós vamos ouvir? Como dito domingo passado, nós vamos ouvir a voz da carne, a voz do orgulho vai falar, a voz da ira vai falar, o medo, a mágoa, as frustrações, o inimigo, as pessoas vão falar, várias vozes serão ouvidas por nós. Quando nós não somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, alguma voz vai querer assumir o governo da gente. Ninguém vive sem ser guiado, irmãos. Todos nós somos guiados por uma voz. E lá está Jó, em meio a tudo que estava vivenciando, seus amigos falando multiplicidade de coisas, ele se indagando, e ele olha para ele e fala, Jó, você precisa entender uma coisa, se Deus quisesse, ele colocaria o coração dele contra o seu, e recolheria para ele o seu espírito e o seu fôlego, e se assim o fizesse, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se Deus quiser, Ele pode tirar o nosso fôlego agora. Se Deus quiser, Ele pode tirar o espírito dele de nós agora. E o que seria da gente? Se eu dependo de Deus para viver e para ser guiado, irmãos, quem está guiando a gente? Quem está nos guiando? Quem está dirigindo a sua vida? Quem está sustentando você? Primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que nós estamos dentro da igreja, certo? E porque estamos sendo dentro da igreja, a nossa expectativa, o nosso entendimento é que todo mundo aqui busca o Espírito Santo, amém? Fizeram a expectativa maior, a gente ora, a gente busca, a gente vai caminhando, seja você devagarzinho, seja você com mais intensidade, isso aqui é inerente, todos nós buscamos a manifestação do Espírito Santo, esse é o tema do ano. Mas isso não significa que todos nós aqui estamos propícios a ouvi-lo. Isso não significa que todos nós estamos aqui propícios a querer fazer a vontade do Espírito.
Estevão, quando pregava, ele dizia em Atos capítulo de número 7, para os líderes da igreja, lá no verso de número 51, ele olha para aqueles homens que defendiam Deus, tinham a Bíblia na mão, ele vai dizer o seguinte: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Deus fala, Deus manda profetas, Deus manda mensagem, mas vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Paulo ainda vai dizer também em Efésios capítulo 4, verso 30, para a igreja de Efésios: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não é porque nós estamos na igreja que nós estamos aqui para dizer: não, pastor, eu estou aqui para declarar publicamente que eu não resisto ao Espírito. É um vírgula. Às vezes nós resistimos. Às vezes nós resistimos. Podemos, mesmo estando na igreja, permitir que outras vozes governem a gente e tomem decisões por nós. Eu gosto muito do exemplo de Saul. Saul, ele recebe uma ordenança do sacerdote Samuel, do grande profeta. E ali Samuel dá uma direção da parte de Deus para Saul, que ele tinha que destruir todos os inimigos, destrua tudo que puder, até os animais. E aí Saul, então, no processo, venceu a guerra pela graça de Deus. Mas algo acontece, e quando Samuel chega, Samuel observa que tem algo errado. Tem algo errado. Que animais são esses que estão sendo queimados? Que animais são esses que carnes são essas que vocês estão comendo? Saul, por que você não obedeceu a ordenança do Senhor? 1 Samuel capítulo 15, Saul vai dizer no verso 24 a sua confissão. Você pode ler bem alto? Então Saul, pequei. Eu dei ouvido à voz do povo, e não à voz de Deus. Sabe, nós estamos falando de Saul, porque Saul para mim é a personificação do que nós fazemos hoje. Quem teve quinta-feira vai se lembrar dos recabitas, a qual nós ministramos. E esse texto, eu acho, esse exemplo de Saul, ela é magnífica, porque o excesso de influência pode nos impedir, de fato nos impede de obedecer a Deus. Veja, Saul estava com todo mundo feliz porque venceu a guerra, e naquele exato momento todo mundo começou a dizer: Saul, por que vai matar os gados? Vamos fazer um churrasco. Olha que coisa maravilhosa. Saul, não, usa isso aqui, não, para que acabar com isso aqui? Não, vamos pegar os esposos para nós, vamos pegar um pouquinho. A ordem de Deus era que não fizesse, mas ele, ouvindo todo mundo, ele não quis ficar mal com as pessoas, e automaticamente o que ele faz? Ele segue a influência das pessoas. Sabemos que a atitude é errada, mas nós fazemos para agradar pessoas. Eu tenho certeza que você, quando criança, assim como eu, nós ouvimos de nossos pais: olha, não segue o exemplo do fulano não, hein? Ó, não é porque todo mundo está fazendo que você também vai fazer. Nós crescemos e mesmo assim a influência que se tinha quando criança permanece quando adultos. E está você numa roda do almoço da empresa e todo mundo conversando atrocidades, e você ouve aquilo e você fica em silêncio, porque você sabe que a sua vida com Deus, isso aqui é um absurdo, Deus detesta isso aqui. Mas você não quer ser excluído, você quer fazer parte de um grupo. O que você faz? Você vai entrando no mundo deles. Talvez você com homens... amigas, vou usar esse exemplo então, você com as suas amigas que são casadas, né? Então nós vamos passear com as amigas que são casadas, só as casadas. Aí vão ouvir uma coisa, vão ouvir aquela coisa, meu Deus do céu. Não, porque isso, porque aquilo, eu falo assim mesmo com meu marido, porque não dá para confiar. Aí uma pessoa insegura joga insegurança numa outra pessoa que o casamento é ótimo, tem uma confiança plena, mas aí a outra joga tanta insegurança que ela vai: vou fazer isso com meu marido também. Calma aí, mas ele não tem nada a ver com isso. Não, mas já que a outra faz, eu vou fazer também. Influências. Veja, se você é influenciado pelas pessoas, a nossa maneira de viver com Deus vai viver numa corda bamba, porque você quer agradar as pessoas. E aí você numa roda, talvez, dizendo com as amigas: olha, no meu casamento há uma confiança plena no meu marido. Homem não se confia. Homem tudo é sem vergonha, você não deveria confiar. E aí todo mundo com a insegurança colocada à mesa, mas você e seu marido têm uma vida em Deus. Há uma verdade, uma sinceridade. E aí você pega esse peso e coloca sobre o casamento, e o marido não tem nada a ver com isso. Excesso de influência.
a gente pode envelhecer e a gente precisa continuar ouvindo essa frase: cuidado com as amizades. Você tem que ouvir, olha, cuidado com a roda de conversas do seu trabalho, cuidado com o desejo de aprovação entre os seus, porque isso pode levá-lo a um caminho totalmente torpe, algo que desagrade a Deus. Sabe uma coisa interessante? A Bíblia conta para nós que quando Saul foi repreendido por Samuel, todo mundo que disse para Saul fazer aquilo que é contrário a Deus, adivinha só quem se deu mal? Não foi o pessoal que falou para Saul, só foi Saul. A consequência que viveu unicamente foi Saul, não foram os seus militares, não foi o seu exército, somente Saul. Quem perdeu o reino foi Saul, não os seus. Às vezes a gente quer ouvir a influência dos outros, a gente recebe isso, mas a consequência, irmão e irmã, quem vai viver é só você. Por isso, tome cuidado com aquilo que você ouve dos seus. Tenha como prioridade obedecer à voz de Deus. Um outro exemplo que eu acho muito interessante, e eu gosto muito desse, é o grande exemplo de um homem chamado Roboão. 1 Reis capítulo 12 conta para nós que quando Roboão foi então escolhido para ser rei em local do seu pai Salomão, filho de Salomão, Roboão foi colocado como rei, então o povo veio diante de Roboão, lá no verso de número 6, eles chegaram para Roboão e fizeram-lhe um pedido. Verso de número 4. Então o povo chega a Roboão no verso 4 e vai dizer o seguinte: teu pai aumentou o nosso jugo, agora alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs e nós te serviremos. É o que o povo pede a Roboão. Roboão, o imposto era muito alto, está cansativo, está duro, está difícil. Roboão, quando ele ouve isso do povo, ele diz: me dá 3 dias que eu vou lhe responder. E a Bíblia conta que Roboão chega para os seus anciãos, os mesmos que foram anciãos do seu pai, e pergunta-lhes: olha, o que eu devo fazer? E os anciãos vão dizer: olha, Roboão, aí é o verso 6 então, olha, sirva esse povo, fale boas palavras a eles servirão você para sempre, e vão servir você melhor do que seu pai, porque você vai tirar um peso sobre eles. Então Roboão ouviu o conselho dos anciãos e foi aos seus amigos, criados junto com eles. E seus amigos olharam para Roboão e falaram: Roboão, nós crescemos com você, nós sabemos como seu pai é amado e venerado, mas agora é o seu momento de ser rei, Roboão. Seja único, seja diferenciado. Se o teu pai foi duro com eles, seja mais duro ainda, que sua mão pese mais do que seu pai. Adivinha qual conselho esse abençoado ouviu? Dos amigos, e não dos anciãos. E a Bíblia conta para nós que o resultado disso, irmãos e irmãs, foi que o reino se dividiu, 10 tribos se separaram. Roboão ouviu um conselho, acatou um conselho que só trouxe destruição, só trouxe guerra, e a gente vai ver o restante disso durante a história dos 2 reinos, e você vai observar que havia inimizade, por causa de um conselho errado. Olha para o seu lado e fala assim: cuidado com o que você ouve. Talvez a pergunta que você deva fazer não é quem concorda comigo, não, é orar e falar: Espírito Santo, o que o Senhor pode me dizer? O que o Senhor vai dizer para mim? O Senhor, qual é a melhor opção para mim? Eu aprendi na Bíblia, em Corinto, que quando eu e você temos paz do Espírito, é porque a gente tem que seguir essa direção. Mas é paz do Espírito, não é uma falsa paz da nossa carnalidade ou do nosso coração que é enganoso, mas é a paz do Espírito. Roboão não fez isso. Roboão seguiu um péssimo conselho. Às vezes nós também somos guiados por aquilo que os nossos olhos veem. O grande exemplo disso, eu acho esse um dos fascinantes, é o exemplo de Ló. Ló é uma figura única para falar sobre aqueles que são guiados pelos olhos. A Bíblia conta para nós em Gênesis capítulo 13, no verso 10. Eu quero que vocês leiam comigo, olha que coisa fascinante. Gênesis 13, 10, você pode ler bem alto? Então Ló... regado, até chegar a zoar. Lindo, gente. Ele olhou para aquela terra e falou: essa terra que eu quero, essa terra que eu desejo. Aí o verso 11 vai dizer o quê? Veja, Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro, Abraão para com Ló. Agora, olha o verso 12.
Ora, verso 13, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ló foi movido no verso de número 10 pelos olhos. Ele não foi movido, Jorge, por uma oração. O que ele fez é, deixa eu dar uma olhada aqui, o que tem de bom? Eu quero ir para cá. Ele começa a caminhar na sua vida e vai parar em Sodoma e Gomorra. Que lugar terrível. Mas ele foi movido pelos seus olhos. Quantos de nós somos movidos pelos olhos ao invés da direção de Deus? Irmãos, quando Abraão permite que Ló escolha onde morar, ele escolhe pelos olhos. Ló tomou uma decisão baseada naquilo que lhe parecia melhor aos olhos. Mas repita comigo, graças a Deus que Deus é bom. Ele poderia ter sido destruído com aquela cidade inteira, mas graças a Deus que Deus é bom e paciente. Olha a pessoa do seu lado e fala assim, Deus é paciente contigo, amém? Deus é paciente contigo. Misericórdia. A região era bonita, era fértil, era promissora, mas, irmãos, era o pior lugar para aquele homem estar. Ló escolheu pela aparência. Muitos de nós, ao invés de ouvirmos a voz de Deus, nós escolhemos por aquilo que nossos olhos estão vendo. Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, você também aprendeu que nem tudo que reluz é ouro. Muitos de nós somos como Ló. Nós perguntamos aos olhos o que deveria ter sido perguntado para Deus. Olhos, me diga qual é a melhor oportunidade. Os olhos estão vendo aqui, não é isso aqui que você tem que ter. Eu estava vendo um economista falando essa semana, ele falou assim, o brasileiro ele não precisa, mas os olhos dele dizem que ele quer. Os olhos dizem, você não precisa de sapatos, você já tem muito. Olha para o teu armário primeiro, não, mas eu quero isso aqui. Os olhos decidem, não sou eu que decido. E é uma verdade. Nós deveríamos ter uma vida de oração e dizer, Senhor, o que nós deveremos escolher? Mas deixa eu ir mais além. E quando nós seguimos ou ouvimos vozes de líderes religiosos? Eu me lembro de uma reportagem em Volta Redonda, isso me deixou assim num desespero, em 2012. A reportagem era que o marido chega em casa bêbado, pega o gilete e corta a esposa com gilete. Terrível. Foi preso, denunciado, foi preso. E a reportagem foi conversar com a mulher, porque algo surpreendeu. A mesma mulher que foi cortada por gilete foi no presídio, pediu para o juiz, junto com o advogado, para tirar o marido de lá, e o marido voltou para casa. A reportagem ficou assim perplexa, foi perguntar para ela por que ela fez isso. E a resposta que ela deu foi, olha, eu pedi para que meu marido fosse solto. Eu assumi a culpa. Porque meu pastor falou que ele estava com um espírito maligno. Não era culpa dele, era culpa do espírito maligno. Jim Jones, não sei se vocês já ouviram falar, em 1978, ele levou mais de 900 pessoas, sendo 200 crianças, ao suicídio coletivo. Isso é um clássico, muitas pessoas, pode pesquisar na internet se encontra isso. Às vezes nós ouvimos vozes de líderes que a gente entende, olha, ele é o pastor, ele é santo, ele é isso, misericórdia. O pastor não peca, pastor, misericórdia. Tem gente que endeusa muito isso, olha, o pastor não pode confessar os seus erros. Não, porque a nossa percepção é que é alguém sagrado. Essa é uma leitura comum. Então, se o pastor disse à mulher, olha, não foi o seu marido que passou o gilete em você bêbado, foi um demônio que possuiu. Olha, não foi seu marido que te traiu, foi um demônio que entrou nele. Olha, o teu marido ou a tua esposa não traiu porque ela desejou, mas tinha uma pombagira na pessoa. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo para mim que Davi, ele estava passeando, e era culpa da mulher que estava tomando banho, e não culpa dele. Foi misericórdia. Não dá, né? Ela estava uma pombagira, por isso que Davi então caiu em pecado. Quer dizer, você tira a culpa da pessoa, a pessoa é um sem vergonha, é um mau caráter. Não, mas foi o demônio que entrou ali. Não, sai fora. Não estou dizendo que o demônio não cega de forma alguma, mas a verdade é que nós temos que assumir, olha, se o demônio fez isso com essa pessoa, que na prisão ele seja liberto, em nome de Jesus. Aqui não, né? Vai fazer de novo, né? Sem vergonha, sai fora. Deixa ele ser liberto lá também tem culto, né? Na igreja, na cadeia tem culto também, ele vai se converter lá em nome de Jesus.
Às vezes nós ouvimos vozes e a gente vai tomando decisões que a gente não busca o Espírito. Nem toda voz religiosa vem do Espírito, irmão. Nem toda voz vem do Espírito. Os frutos vão determinar se aquilo dá para ser confiado ou não. Há decisões, irmãos, que parecem liberdade, mas no final vão nos levar para uma prisão desesperadora. Há decisões há relacionamentos que parecem como resposta. Não, essa pessoa vai responder o alento vazio da minha vida. Vai nada, irmão, sai fora. Se você não se resolver primeiro, o que a outra pessoa vai colocar um peso sobre o outro? Olha, eu coloquei sobre você, eu depositei sobre você a esperança de um novo casamento. Mas, meu querido, minha culpa não é minha, você que tem que se entender primeiro. Há pessoas que olham oportunidades e dizem que são portas abertas, mas Deus não abriu aquela porta para você. Você que está dizendo que Deus não abriu para você. Que voz nós estamos ouvindo? Há decisões que nós tomamos por emoções, irmãos, e que hoje parece ótima, mas amanhã vai ser produzido lágrimas, dor, tristeza, frustração. Por isso, nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções. Nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Jó, repare, tudo que você está passando, tudo que você está vivendo. Se Deus quisesse, Jó capítulo 34, verso 14, se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então todas as pessoas morreriam juntas, no mesmo instante voltariam de novo para o pó. Jó, se você está vivo é por causa do sopro de Deus. Por isso, ouça a voz do Espírito Santo. Não permitam que outras vozes governem a sua vida. Nesse momento em que você está vivendo agora, todas as emoções vão começar a gritar, vão começar a falar alto e vão querer governar você. Cuidado com essa voz, porque quem lhe faz respirar é Deus. O sopro que você tem é de Deus. E quando Deus vai conversar com Jó, depois de todo mundo falar, Deus vai perguntar: Jó, onde você estava quando eu criei as coisas? Onde você estava? Se você não entende que a tua vida, se eu quiser tirar teu sopro, você vai embora. Eu não fui chamado, nem você foi chamado para viver uma vida seguindo vozes totalmente contrárias ao que Deus nos ensinou. Pelo contrário, a gente aprende em João capítulo de número 10, em que Jesus vai dizer no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de Cristo Jesus tem que estar queimando dentro de nós. Ser guiado pelo Espírito não significa que nós teremos um caminho fácil. Não, pelo contrário. Mas ser guiado pelo Espírito diz que nós teremos uma direção para seguir. Mesmo no deserto da vida, nós temos uma direção pelo Espírito. Mesmo em meio à fornalha ardente, nós temos uma voz, direção de Cristo. Sabe, às vezes a gente acha que não, pastor, eu vou seguir a voz de Deus, vai estar tudo ótimo. Irmãos, não sei quem mentiu para você, mas isso não é uma verdade. Às vezes a gente vive em momentos difíceis da vida e a gente fala, quer saber? Deixa Deus de lado, eu vou dar o meu jeito. Quem assim, quem já fez isso aí, levanta sua mão. Misericórdia. Não, já que Deus não parece, Deus não fala nada comigo, eu vou seguir do meu jeito. Irmãos, cuidado. Ouça a voz do Espírito, permita que o Espírito Santo fale ao teu coração. Às vezes há desertos que nós criamos, se coloca diante do Senhor, peça perdão, fala: Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, o que eu devo fazer? As minhas emoções estão à flor da pele, o que eu devo fazer? Eu tenho orado porque o nosso tema desse ano é ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é ser guiado pelo Espírito Santo. E a minha expectativa é que cada um de vocês vivencie coisas sobrenaturais. Talvez um excelente exemplo de Filipe, quando a gente olha Atos capítulo 8, Filipe estava vivendo um momento maravilhoso em Samaria. Pessoas se converteram, uma multidão falando em línguas, as coisas estavam acontecendo, estava tudo ótimo. Então o Espírito Santo manda ele ir para o deserto, e lá vai Filipe, a um local que ele não sabia o que estava fazendo ali. Então chega-me um eunuco passando. E a Bíblia diz para nós que, lá no verso 29, que o Espírito disse para ele: aproxime dessa carruagem e acompanha. Vai acompanhando. Até onde, Deus? Não interessa, vá. Como? Vá, faça. Deus fala para você: vá lá, fale com fulano. Como que eu vou falar? O quê? Faça. E lá vai Filipe acompanhando. Então ele está vendo que algo está sendo lido. Então ele vai entrando naquela conversa. E uma vida se converte ao Senhor Jesus. Sabe, esse texto ele é fascinante porque a minha oração é que você obedeça o que o Espírito mande você fazer. Talvez você vai estar no processo do seu dia e o Espírito Santo vai dar um nome de alguém. Senhor, para que esse nome vem na minha mente? Aí você pensa nesse nome. Aí você conversa com o marido, com o filho, com o patrão, com todo mundo, menos com a pessoa que o Espírito Santo deu nome.
Converse com ela, ore por ela. Sabe, você vai se surpreender com o resultado que você vai ter quando o Espírito Santo der um nome a você. Você está talvez no seu processo, seu dia, o Espírito Santo pede para você orar pelos seus, ore pelos seus. Ah, pastor, eu não sei se meu marido vai gostar porque ele não é crente. Não interessa, você que manda em casa, porque toda mulher manda em casa, não é verdade? Então vá lá, ore, se posicione. Ah, pastor, Deus me deu essa direção, eu não sei. Pastor, meu coração está queimando para isso. Faça. Ouça a voz do Espírito, e quanto mais você é ousado, mais o Espírito fala ao seu coração. Quanto mais disponível você estiver, mais o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Gálatas 5,16, você pode ler bem alto que vai estar diante de nós. Gálatas 5,16, 1, 2, 3, e portanto, vivei pelo Espírito. Quanto mais do Espírito eu vivo, quanto mais eu ouço a sua voz, quanto mais eu sou guiado por ela, a carne vai perdendo a sua força sobre a minha vida. E nessa guerra entre carne e espírito, o espírito sempre vai vencer, porque eu estou ouvindo uma voz. Jó capítulo 34. Se Deus retirasse seu espírito, Jó, e removesse o seu sopro, toda a vida cessaria e a humanidade voltaria ao pó. Ele faz questão de lembrar a Jó, a nós também nessa manhã, o que o nosso orgulho quer esquecer, que é o que? Somos pó sustentado pelo sopro de Deus, e a gente não consegue fazer nada sem que Deus assim libere vida sobre nós. E é interessante porque coloca a mão agora no seu coração, rapidinho, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração, olha como que ele palpita. Sinta a sua respiração. Se esse coração bate, é porque o sopro de Deus ainda está sobre você. Quando a gente coloca a mão no coração e ouve o batimento e sente a respiração, é para a gente lembrar, irmãos, que nós somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. Você depende dele para respirar. Você depende dele para que esse coração continue batendo. E se você depende dele para isso, o que dirá para ter uma vida direcionada por ele? O que dirá ser guiado por ele? Talvez, irmãos, você tenha sido guiado pela opinião de pessoas como Saul. Talvez você tenha sido guiado pelos desejos, como Sansão, quando Dalila insistia nele, conte-nos o segredo, e aquela mulher ia lá, beijava ele, dormia com ele, e no outro dia ela insistia de novo. E aquele homem voltado ao seu desejo carnal, e o desejo dele era tão grande por aquela mulher que ele abandonou a aliança com Deus. Talvez eu e você tenhamos sido guiados pelos olhos, como Ló foi guiado. E por isso nós estamos vivendo coisas que a gente não gostaria de viver. Talvez tenhamos sido guiados por conselhos errados de amigos, como Roboão assim o fizeram. E nós estamos vendo o resultado disso, divisão, guerra dentro de casa. Nós já descobrimos aonde a nossa carne e os nossos desejos nos levam, sim ou não? A gente já viu as consequências do que é deixar o nosso impulso falar por nós, sim ou não, irmãos? A gente já viu como isso fere os nossos, como isso deixa os nossos entristecidos. A gente sabe como o relacionamento é rompido, a confiança é desfeita quando a gente deixa que o nosso impulso fale, use a nossa boca e fale por nós. Quando o orgulho fala por nós, quando as nossas raivas falam por nós, quando a nossa carência decide por nós. O tempo é curto, então deixa eu terminar em Jó capítulo 34, nos mostra o que vai acontecer com o ser humano se Deus tirar o sopro dele, se Deus tirar o espírito dele. Mas Ezequiel capítulo 37 nos mostra o que acontece quando o Espírito sopra novamente. Você se lembra de Ezequiel 37? Quando Deus fala para o profeta, olha, você está no vale de ossos secos. Mas o sopro de Deus vai vir e eu vou formar a vida de novo. Quando eu e você recebemos o sopro do Espírito, irmãos, voltamos a viver com alegria. Aquilo que estava morto, aquilo que foi perdido, a confiança que se foi, quando o Espírito Santo toma conta da gente, irmãos, a gente volta a viver de novo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e para alguns isso pode ser duro. Você já teve experiência de conhecer um casal em que passou por um período
em que houve um adultério, eles se reconciliaram e passaram a dizer que depois da reconciliação o casamento melhorou. Alguém conhece gente assim? É uma coisa assim, aí você fala assim, naturalmente, de primeiro momento, você fala, isso é impossível, a minha confiança não volta mais. Cuidado que tem coisas que vocês não entendem. Quando o Espírito Santo, ele age, irmãos, tem coisas que você não compreende porque você não permite que o Espírito Santo age. Isso não tem a ver com o que você acha, tem a ver com o que o Espírito faz. Pastor, eu jamais, é porque tem a ver com o que o Espírito, é o que você permite que o Espírito faça. É duro, eu sei que para alguns aqui talvez tenha passado por isso, fala, pastor, desculpa, mas comigo eu mato, eu corto, eu faço o que puder, eu enterro a pessoa, mas não acho que eu vou perdoar. Misericórdia. Tem coisa que o Espírito faz, irmãos, que a gente não permita que ele faça. Difícil, né? Ser guiado pelo Espírito é permitir que o Espírito Santo adentre seu coração e tire de você coisas que não precisam estar aí dentro. Tem coisas que nós guardamos como peso que o Espírito quer tirar. Mas, irmãos, como disse Salmo 143, verso 10, nós pregamos isso semana passada, em que Davi vai dizer, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom Espírito me guie por terreno plano. Irmãos, eu cá termino dizendo o seguinte, Jó, se Deus quiser, Ele tira num segundo, num piscar de olhos. Você é dependente do Senhor. Ao mesmo que você é dependente para respirar, você é dependente de ouvir a sua santa voz. E nesse momento de crise que você está vivendo, de luta, de dor, de perda, de não entender o porquê de estar acontecendo contigo, lembre-se, ouve a voz de Deus, ouça o que Ele vai te dizer, e Ele o prepara Jó para aquilo que virá depois, porque Deus vai falar com ele. Sabe, irmãos, nós precisamos estar preparados para ouvir a voz de Deus. O que Deus quer falar para você? Mas ouça, você só vai receber se no teu coração você estiver aberto para isso. Então, nessa manhã, vai ser uma manhã de uma oração, de um apelo, que só vai fazer quem é corajoso, irmãos. Porque você está dizendo, veja, não para mim, para o Espírito de Deus. Hoje você vai tomar uma decisão em que você vai decidir, olha, eu reconheço que há dureza no meu coração de aceitar ouvir e obedecer a voz de Deus. Porque eu sei o que Deus quer. Você também sabe, sim ou não? Eu sei o que o Espírito Santo quer. Ele quer que eu perdoe. Ele quer que eu me reconcilie. Ele quer que eu abra mão do meu orgulho. Por isso que eu não quero ouvi-lo. A verdade é essa. E você sabe disso. Só que você continua com o coração duro, endurecido, orgulhoso, porque nós somos assim, sim ou não? Fala para o seu lado, você não é fácil não. Você não é fácil não. Vai achando que você é uma pessoa, não pastor, eu sou uma pessoa muito calma. Vai perguntar para o teu marido, para tua esposa, para os teus filhos, para o teu chefe, vai perguntar para eles, você não é fácil não. Mas graças a Deus pelo Espírito que Ele pode melhorar a gente, amém? Mas é uma decisão que você tem que tomar sendo verdadeiro. Senhor, eu reconheço, eu sei que eu sou. Eu sei que sou carne de misericórdia. É carne de pescoço? Você fala, né? É o termo, né? Isso. Carne de pescoço. Eu sei que eu sou orgulhosa, eu sei que eu sou orgulhoso. Eu sei que nessa área aqui, olha, sai de perto de mim. Ai do Espírito Santo trazer isso aqui à memória, o negócio, eu nem oro mais, hein? Não vem o Espírito Santo me tocar, falar sobre isso aqui, que eu nem quero ouvir mais. Porque se o Senhor fala sobre isso, olha, o negócio vai ficar azedo pro seu lado. Então nessa manhã, se coloca de pé, em nome de Jesus. Se coloca de pé. Eu quero que você seja bem sincero com o seu coração, com Deus. Não precisa vir por mim, você venha por Deus. E não adianta ficar no seu banco aí dizendo, não, Senhor, o Senhor me conhece. Já que o Senhor me conhece, já que o Senhor é cheio de graça, o Senhor vai entender porque eu não fui hoje. Ouça isso que é muito importante. A decisão que você toma hoje, a obediência que você faz hoje, vai se tornar bênção para a sua casa, para a sua família, para toda a sua geração. É o que nós vimos com os recabitas lá em Jeremias 34. Mas hoje a pergunta é única. O que seria você sem o Espírito Santo? O que seria você sem a voz? Essa resposta você já tem. É só olhar para o que você fez, as consequências da sua vida. Então nessa manhã eu quero convidar você a vir ao altar do Senhor, entregar o seu orgulho. A vir ao altar do Senhor, entregar toda a sua prepotência, todos os seus achismos. Irmão,
com todo respeito, eu sei que para alguns isso é muito difícil, mas não é para mim que você está assumindo, não é para a pessoa que está ao seu lado, você está fazendo isso aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. O louvor vai cantar uma canção, eu nem vou insistir, se você assim desejar, se você entender que precisa entregar algo, sai do teu lugar e vem ao altar, nós iremos orar por você.